o Luiz Inácio e a sua patética militância física e mentalmente insana, ou, como preferirem, uma breve reflexão sobre a paralaxe cognitiva e o efeito Dunning-Kruger. O meu nome é André Costa Oliveira e eu faço questão absoluta de assinar e de manter o que eu digo. O que a nossa aulinha de hoje vai abordar são os conceitos de paralaxe cognitiva e o efeito Dunning-Kruger, só que dessa vez utilizando uma pessoa de verdade, tal seja o nosso glorioso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estendendo-se o tema à sua militância política nojenta e não menos asquerosa, é bom que se diga. A paralaxe cognitiva é um conceito que descreve uma discrepância entre dois mundos de perceber ou compreender uma mesma realidade, que não podem ser facilmente reconciliados. Aplicado à cognição, indica que a realidade parece mudar dependendo do ponto de vista ideológico, subjetivo ou epistemológico, mesmo que o objeto em si permaneça o mesmo. Em outras palavras, em muitas discussões filosóficas ou políticas, as posições em conflito não estão apenas em desacordo, o que seria super normal, inclusive. Só que uma delas, de repente, passa a operar a partir de uma realidade imaginária, como se vivesse em um mundo completamente distinto. E aí, não se trata apenas de um simples mal-entendido ou da tão frequente desonestidade intelectual de uma das partes, que é uma marca registrada de militante de esquerda em geral, mas de uma fissura estrutural na própria realidade, já que a pessoa se recusa peremptoriamente a enxergar uma realidade visceral, límpida, clara e que está à frente de seus olhos. Ou seja, mesmo diante de evidências que mostram cabalmente o contrário do que essa pessoa insiste loucamente afirmando, ainda assim, mesmo assim, ela não dá o braço a torcer. A paralaxe cognitiva é uma contradição psicológica profunda e um déficit de consciência gravíssimo, e que às vezes se alastra, inclusive, como uma pandemia, premiando os que acreditam em narrativas cegas, hipócritas, desajustadas e até mesmo criminosas. E aí eu cito o case do Luiz Inácio, nosso presidente da República, que mesmo confrontado com os números da sua economia, com o rombo dos cofres públicos, das contas públicas, com a corrupção endêmica do seu partido e dos seus aliados, com a violência crescente, com a miséria de milhões de pessoas no Brasil afora, com o cesseamento da liberdade de expressão, ainda tem o tosco descaramento de empolerar-se em palanques e dizer exatamente o oposto disso tudo, ostensivamente, e os loucos e fanáticos que o admiram e que são pessoas clinicamente transtornadas, sem sombra de dúvida, passam essas bizarrices adiante, mesmo quando sentem os efeitos da pobreza em seus próprios bolsos e em suas casas. Diante disso tudo, a gente nota os seguintes comportamentos do Luiz Inácio e da sua militância. Vamos lá. Tentativa de regular e de controlar as pessoas. Negação de responsabilidade pessoal sobre tudo. Nada é culpa dele ou da esquerda. Autopiedade. Autocomiseração, fazendo-se de vítima de tudo. Necessidade obsessiva de dependência do governo como provedor de tudo sem que se faça qualquer esforço. Indulgência sexual, racionalização da violência, a esquerda adora isso, capitaneando aí todo um processo de enaltecer bandidagem, romanceando bandidagem, justificação do roubo e da barbárie, da brutalidade, desprezo pela tradição, pelas religiões, pela família e a rebeldia enorme contra os deveres da cidadania, palavrinha importante cujo significado lhes é totalmente uma incógnita. Olha, gente, apenas uma pessoa completamente racional e acometida pela paralaxe cognitiva para atrever-se a denegrir a figura do debatedor diante da ausência de argumento, mesmo enxergando que está vivendo em outro mundo. E eu vou até mais longe, somente uma pessoa completamente irracional e mentecapta para desejar o Estado decidindo a sua vida por ela, ao invés de ela própria criar as condições de segurança para executar a sua vida e a de seus familiares, correligionários ou amigos.
E isso nos leva ao segundo tema de hoje. Em diversas ocasiões, com alguma variação aí bem discreta, o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu a seguinte frase, abre aspas: "Se tem uma coisa que eu me orgulho, é que eu duvido que tenha um ser humano mais honesto do que eu nesse país", fecha aspas. Bom, vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger? Então vamos lá, bem didaticamente. O efeito Dunning-Kruger pode ser sintetizado da seguinte forma: quanto menos inteligente ou menos competente um indivíduo é, maior é a sua tendência a superestimar as suas próprias habilidades e acreditar que ele sabe mais do que ele realmente sabe. Essa máxima surgiu em 1999, quando os psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, publicaram um estudo bem interessante intitulado Inábil e Inconsciente Disso: como as dificuldades em reconhecer a própria incapacidade e incompetência levam a autoavaliações infladas. Esse é o título do estudo. Partindo então da análise de alguns casos reais de estupidez e de mediocridade quase inacreditáveis, tipo o caso de um homem que passou suco de limão no rosto, acreditando que assim ficaria invisível, assaltando 2 bancos e imediatamente sendo preso, se fudeu, os pesquisadores foram levados a questionar se pessoas extremamente incompetentes poderiam ser tão ignorantes sobre a sua própria falta de habilidade que nem sequer percebem os seus próprios erros. E o que será que eles descobriram nisso tudo? Primeiro tópico: os menos competentes tendem a superestimar frequentemente as suas performances. Preste atenção nisso. E quanto ao segundo tópico, basicamente se resume ao seguinte: os mais competentes frequentemente subestimam o seu desempenho, assumindo que os outros também têm um nível semelhante de conhecimento. E a conclusão que nós tiramos disso, pessoal? Pessoas com baixa habilidade em uma área tendem a ter uma confiança exagerada nessa mesma área, porque não possuem o conhecimento elementar suficiente para avaliar a sua própria estupidez e a sua própria incompetência. E, ao mesmo tempo, os que são de fato mais qualificados tendem a duvidar de si mesmos porque têm a consciência de que sempre haverá toda uma galáxia ou várias galáxias de conhecimento a ser descoberto e aprendido, como nos ensina a máxima de Sócrates: só sei que nada sei. Ou seja, o mundo está cheio de sábios com dúvidas e de burros e de estúpidos com certezas. E o nosso presidente Lula é o caso clássico do primeiro tópico. Ele acredita piamente que sabe de tudo, exceto dos escândalos do seu próprio governo, quando vai a público lamentando não saber de nada, como a gente cansa de ver. Todo santo dia ele superestima o seu próprio desempenho por conta do seu ego. Ele acredita só naquilo que deseja acreditar, como sendo o melhor para ele mesmo e os seus asseclas, ou deveria eu dizer aí jagunços, cúmplices ou comparsas na malandragem. Enfim, a profundidade é muito grave disso tudo, porque a arrogância, a manipulação, o cinismo, enquanto o planeta inteiro ridiculariza, envergonhando o povo brasileiro em escala geopolítica, é lamentável. Lula é exatamente igual ao sujeito que passou o suco de limão no rosto, achando que assim ficaria invisível. E a sua infinita ignorância gera cada vez mais confiança nele mesmo. E não é possível que milhões de brasileiros não estejam vendo isso ainda. Se bem que, na verdade, e pensando aqui em concreto, é bastante possível sim, queridos leitores, que gente adestrada, apedeuta, mesquinha e iletrada possui visão seletiva como forma de fugir de um confrontamento com a luz e a verdade, ou com algo que lhe dê trabalho de pensar, né, a fundo e assumir os erros cometidos. E é bem por isso mesmo que algumas figuras, como o nosso presidente da República, passeiam por aí do alto dos seus selos e dos seus saltos e das suas perucas. Isso é de Fausto, de Goethe.
E pior de tudo, Lula tem um nível de burrice que o impossibilita da percepção das suas próprias limitações cognitivas. Ele acha que é Deus, onipotente, onipresente e infalível. E uma pessoa desse naipe, sobretudo exercendo um cargo público para o qual foi eleito em condições suspeitas, há 3 anos, inclusive, para um terceiro mandato, e que pode, em uma canetada, criar o caos total, afetando a vida de milhões de brasileiros, deveria sim ser interditada, clínica e legalmente impedida de exercer os atos da vida civil nos exatos termos da legislação vigente. Deveria, na verdade, ser juridicamente impedida porque é facínora, bandida, bandoleira, criminosa. Mas, infelizmente, ninguém fala disso. E quanto aos milhões de fãs e de discípulos e de ovelhas que angaria pelas 5 regiões brasileiras? E eu digo isso porque eu acredito que estamos diante de uma seita de fanáticos, lunáticos e fundamentalistas potencialmente violentos. Essas pessoas resta o lamento de que as suas vidas continuarão ferradas e estúpidas, muito embora, claro, exista muita gente que adora ser ferrada e estúpida. Paralaxe cognitiva com altíssima pureza, dispersada pelo ar em quantidades mortalmente perigosas. E a vítima, em derradeira análise, é esse país deitado eternamente em berço esplêndido enquanto o apocalipse instala-se.